ele se torna um membro fiel da célula, próximo objetivo dele é se tornar um auxiliar de célula. O próximo passo, o próximo degrau é se tornar um auxiliar. Depois, ele se tornar o auxiliar principal. Por quê? Você lembra que você, como líder, você vai escolher 3 pessoas que você vai discipular, não é isso? Então, seria um dos auxiliares, né? E depois se tornar esse auxiliar principal, ou seja, aquele que vai multiplicar, aquele que vai assumir a próxima célula. Depois desse auxiliar principal, o próximo passo é o quê? O próximo objetivo é ele se tornar um líder de célula. Isso tem que ser gerado no coração dos seus discípulos. Porque senão, vai chegar o momento de multiplicar a célula e você não tem ninguém para multiplicar. Então, gerar esse desejo, esse propósito de crescer dentro da igreja, de crescer dentro da célula, de crescer dentro da sua geração, né, de crescer no seu ministério, na sua vida com Deus. Então depois o próximo alvo é ele se tornar um líder de célula. Depois dele se tornar um líder de célula, qual é o próximo alvo? Se tornar um supervisor de setor. O que é isso? Nós já falamos sobre isso. Você se torna um supervisor de setor quando a sua célula multiplica pela primeira vez. Você se torna um líder supervisor. Ou seja, você é um líder de célula ainda, mas você já tem um líder de célula, já tem alguém liderando uma célula, então você supervisiona, você é responsável por supervisionar aquela célula. Então, no momento que eu assumo uma célula, o meu objetivo principal passa a ser se tornar um supervisor. Quando a minha célula multiplicar 5 vezes, eu deixo de liderar a célula e eu vou cuidar somente daqueles 5 líderes. Eu vou visitar aquelas 5 células. Na semana eu visito uma e eu vou me tornar, né, um coach, um treinador daqueles 5 líderes, para que eles também se tornem supervisores. Quando eu sou líder, meu objetivo é levantar 5 líderes. Quando eu levanto 5 líderes, eu me torno um supervisor, e o meu objetivo é levantar 5 supervisores. Quando meus 5 líderes se tornarem 5 supervisores, o meu objetivo é levantar 5 diretores de área, 5 coordenadores de área. E aí vai. Então, depois de eu me tornar um supervisor de setor, né, o próximo passo, o meu próximo objetivo é me tornar um coordenador de área de células. Que é quando os meus 5 líderes se tornaram supervisores, eu me torno um coordenador de área. Depois disso, o próximo passo, quando os meus 5 coordenadores de área se tornarem supervisores de setores, aí eu me torno um diretor de distrito. E aí o próximo passo é um pastor em tempo integral. Que aí, em tempo integral, representa você ser remunerado pela igreja, porque aí já vai requerer de você que você trabalhe em tempo integral, porque você vai ter que vir para a igreja, você vai estar liderando uma geração, né? E você vai ter que ter então, já exige isso de você. E aí, nesse processo, é lógico que as células vão multiplicando, e a igreja vai ter condição de dizer, ó, a partir de agora, o nosso desafio para você é que você venha trabalhar com a gente, e você se torne um obreiro, um pastor em tempo integral, para você poder cuidar da sua geração. Então esse é o trilho de liderança que nós vamos trabalhar. Eu começo com um membro fiel da célula, e isso está disponível a todos. A todos. É lógico que a gente sabe, pastor, todo mundo vai se tornar pastor? Não. Porque a gente sabe que só vai chegar aqui em pastor em tempo integral quem realmente tem amor pelas almas, quem realmente tem um amor para ganhar almas, para cuidar, quem tem um chamado. E isso vai ficando claro no meio do caminho. Mas isso aqui dá a oportunidade para que surja no ambiente da célula os ministérios. Os ministérios. E muitos que talvez nem hoje até achem que nem tem chamado, a partir do momento que você começar o discipulado 1 a 1, e ele começar a crescer dentro da visão, dentro do processo, lá na frente ele vai descobrir que é isso que ele quer, se tornar um pastor em tempo integral e cuidar de vidas, né? E a igreja vai mantê-lo, né, manter o seu sustento. Então esse é o nosso trilho de liderança. Nesse gráfico que nós vimos, você poderá notar que temos uma riqueza de acompanhamento no discipulado e na sala de aula, para preparar as pessoas para serem cristãos fortes e habilitados. Então, você vê que há uma preparação. Além da célula do discipulado 1 a 1, ele vai estar incluído na escola da vida, onde ele vai estar sendo formado, né?
com os princípios cristãos. O discipulado 1 a 1 não é para formar no sentido do ensino, de pegar um livro e sentar, não. O discipulado é para você conversar no 1 a 1 com o seu discípulo, como está a vida pessoal dele. Como está a vida dele com Deus, como está o tempo a sós dele com Deus, por exemplo. Como está o seu tempo com a sua família, quanto tempo você tem investido na sua família, como está o seu tempo com os discípulos dele. E aí, como é que está? Você está, o discipulado 1 a 1 com os seus discípulos está acontecendo? Como está o seu casamento? Como está a sua vida financeira? Como está a sua relação com os seus pais? Então, é uma série de assuntos que é referente à vida pessoal. Você vai, o discipulado 1 a 1 é para tratar isso. O ensino, a formação cristã, vem aonde? Na escola. E aí você, uma das responsabilidades dos líderes, nós vamos falar num outro momento, é providenciar que todos estejam sendo bem discipulados e que todos estejam na escola. Então, se você não percebe, você vai chegar pastor de distrito cuidando de quantas pessoas? 5. Vai ter uma multidão sendo bem cuidada. Se você chega pastor de distrito, a sua geração, ela cresceu muito. Mas você está cuidando de 5 durante todo o processo. Você começa levantando 5 líderes, depois você vai treinar esses 5 líderes, quando eles levantarem 5 líderes, você se torna supervisor desses líderes. Depois que esses líderes se tornarem supervisores, você se torna coordenador, mas a sua ligação continua com esses 5. Isso não vai exigir de você estar cuidando. É por isso que a visão do MDA, no discipulado 1 a 1, ela permite que você ganhe muitas pessoas, mas que cuide bem. Porque ganhar não é muito o problema da igreja no Brasil. O problema da igreja no Brasil é cuidar. E aí é o que produz uma série de desviados, 40 milhões de desviados. Pessoas que um dia fizeram uma decisão, que um dia se converteram, mas não foram bem cuidados. E aí morreram. Porque um novo nascido, um recém-nascido, se ele não for alimentado, se ele não for cuidado, ele vai morrer de fome, não vai? Ele vai ficar pelo meio do caminho. Então o discipulado 1 a 1, ele permite isso, esse crescimento. E que a igreja cresça e o cuidado cresça, sem que as minhas responsabilidades cresçam em termos de pegar mais pessoas. Porque não tem como você cuidar hoje, para você cuidar bem. Se você não for em tempo integral, dá para você cuidar de 10 em tempo integral. Mas você trabalhando e você tendo um ministério leigo na igreja, não tem como você cuidar bem de mais de 5 pessoas. Não tem como, essa é a verdade. Entendeu? Então, e aí a gente vai trabalhar com a ideia de que todo mundo na igreja cuide pelo menos de 3 pessoas. Pelo menos de 3, e no máximo 5. Então, o seu alvo como líder é que todos os seus discípulos tenham pelo menos 3 microcélulas. O que é isso? Estou cuidando, estou discipulando 1 a 1 3 pessoas. Que dá. Não dá sem sacrifício. Mas Jesus foi muito claro que o que a gente tem para fazer para ele exige sacrifício da nossa parte. Né? Então, se você cuidar de pelo menos 3 pessoas, a igreja ela vai crescer, as pessoas vão estar sendo cuidadas, vão estar sendo acompanhadas, e a gente não vai perder ninguém, porque só se perde quando não se cuida. Então, a célula produz essa formação de líderes. E a última função da célula é o crescimento e a multiplicação. Uma função muito importante da célula é a multiplicação. Queridos, células não dividem, elas multiplicam. Células não dividem, elas multiplicam. Então, as células funcionam como verdadeiras células do corpo humano, onde a vida do corpo local se encontra de uma forma sintetizada em todos os seus muitos aspectos. Por exemplo, o que ele está falando aqui? Se você pega a célula do nosso corpo, o que é uma célula? É a menor partícula, a menor parte do corpo do ser humano. Se você pega uma célula, nela estão contidas todas as informações do nosso corpo. Tudo. Do cabelo ao pé. Então, a célula também é isso. Na célula estão contidas todas as informações da igreja. Todo o DNA da igreja está na célula. Ou seja, na célula tem adoração, tem intercessão, tem crescimento espiritual, tem assistência social, tem tudo. Então, a célula é a igreja no lar. A célula não é uma parte da igreja no lar. Porque muita gente pensa que aquele grupo, aquela célula que está se reunindo na casa,
é parte da igreja. Não, ela é a igreja. É a igreja. Jesus não disse que onde tivesse 2 reunidos, ali já era a igreja. Já tinha a igreja dele. Então a célula é uma igreja no lar. Ali tem adoração, tem intercessão, tem crescimento espiritual, tem auxílio mútuo, tem cuidado, tem pastoreio. Porque o que é pastoreio? Cuidado. Cuidado. Então a célula, ela é a igreja no lar. Por isso que muitas igrejas não conseguem decolar com a igreja em célula, porque a célula é uma das atividades da igreja. A célula não é o coração da igreja. E aí, vai ter alguma atividade, cancela a célula. Vai ter não sei o que, então cancela a célula. Gente, a célula é o coração da igreja local. Você viu naquela ministração sobre a visão, naquele coração, a igreja universal, a igreja global de Cristo na terra. O coração da igreja global é a igreja local. O coração da igreja local é a célula. O coração da célula é a microcélula, que é o discipulado 1 a 1. E é assim que se estabelece o reino de Deus. Então a célula e é por isso que a gente está tirando algumas atividades, né, para que você possa focar. Se o seu discípulo tiver na célula, sendo discipulado 1 a 1, na escola e no culto de celebração no domingo, o processo de formação dele vai ser excelente. Pastor, e quarta-feira o culto? É o plus. É o algo a mais, é para aquele que quer mais, né? Nós estamos estudando o livro de maneira mais aprofundada e tudo. Lógico que você vai convidá-lo, você vai mobilizá-lo, mas ele não pode deixar de estar na célula, sendo discipulado 1 a 1, na escola e no culto de celebração. Então, isso aí são as 4 atividades, né, prioritárias na vida do seu discípulo. Então, a célula, tudo isso e essas funções, né, as 5 funções mencionadas nesse texto aí, nesse treinamento que a gente colocou, eles devem acontecer assim num nível bem pessoal. Por isso é importante que a célula nunca fique muito grande, para que haja sempre uma atmosfera de família. Essas células crescerão até o ponto da multiplicação e assim surgirão novas células. Então, nós tivemos momentos de células nossas atingirem 30 pessoas. E aí perde o objetivo de célula, vira igreja, né? Vira uma igreja no sentido maior. Então, a célula, o ideal é que ela tenha no mínimo 8 pessoas, para ter também um ambiente. Você bota ali 3, 4 pessoas, às vezes desanima, né? Você traz um visitante. Então, tem um pastor que ele diz que gente chama gente. Gente atrai gente. Então, a célula ideal é 8 pessoas e o máximo 20. Chegou em 20, ela tem que multiplicar. Ela tem que multiplicar. Porque senão, o discipulado, a comunhão, ela já não acontece mais no nível pessoal. E o objetivo da célula é gerar pessoalidade, aproximação, relacionamento, amizade, compromisso, cuidado, sabe? Tudo isso que tem é criar um ambiente de família, de comunhão. Esse é o propósito da célula. E com 30 pessoas já fugiu disso faz tempo. Então chegou no máximo 20 pessoas. Se a gente tiver 16 pessoas bem firmes, bem consolidadas, sendo bem discipuladas com 16 pessoas, a gente já pode multiplicar e deve. Porque senão ela perde todo o seu potencial de comunhão, de crescimento, de multiplicação, de tudo, né? Então, cremos então que as células devem crescer e multiplicar em 3 áreas. Intimidade com Deus. Sua célula ela tem que crescer em intimidade com Deus. O líder, ele precisa levar a célula a ter uma vida de oração. O ideal que marque aí pelo menos uma vez no mês, para se reunir, vamos reunir uma vez por mês aos domingos na minha casa, e a gente vai orar ali de 6 às 7 da manhã, depois a gente vai tomar um café junto, a gente vai ter um momento, mas a célula, ela tem que ter uma vida de oração. A célula, ela tem que crescer na vida de intimidade com Deus, levando a todos a serem íntimos com Deus de uma forma cada vez mais crescente, e reproduzindo essa fome de Deus na vida dos seus discípulos. Se você for um líder que não ora, seus discípulos não vão ser discípulos que oram. Se você não desenvolver uma vida de oração, você não pode cobrar dos seus discípulos que eles orem.
Então você não só deve desenvolver sua vida de oração como líder, mas levar os seus discípulos a desenvolver essa vida de oração. E aí eles vão crescer na vida de intimidade com Deus. Crescer também em comunhão, levando todos a crescerem na expressão horizontal da unidade do corpo de Cristo. E reproduzindo isso na vida de mais e mais cristãos. Então, você como líder tem que ser aquela pessoa que promove a comunhão do seu discipulado, da sua célula. Sua célula tem que crescer vertical no relacionamento com Deus e horizontal no relacionamento entre eles. Como que a sua célula vai se tornar um ambiente de família, reunindo uma vez por semana durante 1 hora? Nunca. Nunca. Se não houver as atividades de comunhão, se não houver, sabe, e aí está aí a Copa do Mundo, está aí uma oportunidade excelente de você marcar momentos de comunhão com seus discípulos. E aí é que eu digo, se você tiver isso como prioridade, se a sua prioridade como líder for seu tempo com Deus, seu tempo com a sua família e seu tempo com seus discípulos. Se não, se você não gastar tempo com seus discípulos, daqui a pouco eles vão querer outro líder. Eu já tive problema assim na igreja. Já tive. Pessoas foram visitar uma célula uma vez, ou pessoas às vezes nem visitaram célula, mas perceberam como é que a coisa acontecia no outro. Disse, não, eu quero ir para lá. Por quê? Ah, pastor, porque não tem nada. A gente só se encontra uma vez na célula. A gente só tem, sabe, E aí, isso aí tem que vir de cima. Isso tem que começar comigo e com a minha esposa, com nossos discípulos. E aí, os discípulos com seus, e assim sucessivamente. E aí, a comunhão, a célula precisa crescer horizontalmente, nesse nível de relacionamento, como ele diz, unidade do corpo. E o vídeo do purê de batata fala muito bem sobre isso, né? E também crescer em novos membros, crescendo e multiplicando o número de discípulos, né? E multiplicando a célula. Então você também tem que ter alvo de crescimento, de multiplicação. Porque tem muita célula que ela cresce espiritualmente, as pessoas oram muito, elas têm uma comunhão maravilhosa, cresce, né, horizontalmente, mas não querem multiplicar, não tem a visão do crescimento numérico. E como é que nós vamos encher a terra com a glória de Deus, se mais pessoas não se converterem? Então, uma das funções da sua célula é o crescimento, é a multiplicação. E nós vamos ter um alvo, nós vamos ter meta para as células multiplicarem. A nossa primeira meta, o nosso primeiro alvo, é que nossas células multipliquem no final de novembro. Final de novembro, que todas as células multipliquem. E aí, se você tem uma célula com 8 pessoas, se cada um ganha um para Jesus, leva um para a célula, durante 6 meses, mais ou menos, que nós vamos ter aí, 5 a 6 meses, perceba, é um levando um, a sua célula vai multiplicar. Agora, parte do líder ter no seu coração essa visão, esse desejo, porque tudo que nós fazemos tem um único propósito, levar pessoas a Cristo. Não adianta nada se a gente ora, se a gente se reúne, se a gente tem comunhão, se o objetivo não é trazer novas pessoas para a igreja. A nossa maior missão é ir fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los. Então nós precisamos ter, a célula tem que multiplicar. O líder ele tem que ter essa visão evangelística, de que a sua célula é um instrumento de multiplicação. O nosso objetivo é que em cada data especificada para multiplicação, que 100% das células multipliquem. Pastor, 100% vai multiplicar? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas se a gente não estabelecer metas também, ninguém vai multiplicar. A gente vai se acomodar. Porque às vezes a comunhão se torna tão bom que a gente esquece que a nossa missão principal é ganhar almas para Jesus. Às vezes se torna um purê de batata tão gostoso que ninguém quer mais saber de descascar mais nenhuma batata, ninguém quer mais descascar batata, ninguém quer mais pegar a batata dura e fazer outros purês, ninguém quer mais multiplicar o purê, a gente quer ficar ali, mas não é esse o objetivo. O objetivo de tudo que a gente faz é levar novas pessoas a Cristo. Né? Então, algumas coisas são importantes para que haja essa reprodução rápida e saudável de novas pessoas, e se há uma reprodução de novas pessoas, há reprodução de novas células, é lógico. E aí eu vou ler rapidamente ele. Por exemplo,
alvos com datas desafiadoras para as próximas multiplicações. Se a gente não estabelece meta para multiplicação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a célula ter uma meta, ter um alvo para multiplicar, isso ajuda no processo de crescimento, né, de novas pessoas e de novas células. Uma supervisão cerrada dos líderes da célula e das reuniões de célula. Ou seja, o líder, ele tem que supervisionar as células. Não com o propósito de condenar, de não criticar, não, mas de ajudar o seu líder a crescer. Então, a partir do momento que a célula do Nozé multiplica uma vez, além de ser um líder de célula, ele se tornou um supervisor daquela nova célula. E a supervisão dele com aquele líder é fundamental para que aquela célula multiplique mais na frente. Então, a supervisão ela é fundamental para isso. Uma reunião de líderes, onde todos os líderes de célula são encorajados, estimulados com a visão, estratégias e palavra de ânimo por parte da liderança local, que é o Tadel, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Motivar a liderança, trazer visão, né, sobre o que é a importância da minha célula, o que a minha célula tem que crescer, o que eu tenho que crescer como líder. Nós vamos trazer ministrações sobre um líder de excelência, sobre motivação, sobre como, né, estratégias para multiplicar. Então, o Tadel é fundamental para quem quer multiplicar. Fundamental para quem quer multiplicar. Então, além da supervisão, a participação no Tadel. E aí ele coloca aqui, né, uma igreja cheia do Espírito Santo, né, com uma espiritualidade saudável, né, uma igreja com uma liturgia saudável. Por quê? Adianta você orar, você ter alvos para multiplicar, você levar visitantes para a célula, trazer eles para a igreja. Quando ele chega no culto de celebração, o culto é um peso. É um culto morto, sem vida, sem alegria, sem espiritualidade, sem nada. Todo o seu trabalho foi jogado fora. E graças a Deus, uma coisa que nós não temos dificuldade é com o nosso culto de celebração. Nós temos, graças a Deus, um culto que é contagiante, como diz o Christian Schwartz no seu livro Desenvolvimento Natural da Igreja. O nosso culto, ele tem uma espiritualidade contagiante. As pessoas gostam, elas se sentem bem, né? Elas se sentem acolhidas, se sentem bem recebidas. Apesar de que quando ela vem via célula, ela já se sente parte, porque ela já não chega lá voando. Mas mesmo as pessoas que chegam sozinhas na igreja, elas sempre revelam esse sentimento, né, que elas têm quando elas chegam na igreja. Então, queridos, aqui nós fechamos alguns princípios, né, as 5 funções da célula. Para você saber qual é o propósito da sua célula, qual é o objetivo da sua célula. Então, você trabalhar a questão da integração, da comunhão, do treinamento de novos líderes, da multiplicação, de ganhar novas pessoas. Então, de você gerar, né, do evangelismo, né, que é também do evangelismo, de você crescer. Então, a sua célula tem um propósito. A sua célula tem pelo menos 5 funções, que são essas que nós tratamos aqui nesses dias. Então, você tem os vídeos disponíveis para você depois querer, né, rever novamente. E aí o que acontece? Como nós vamos ter uma data específica para multiplicação, um mês antes da multiplicação, nós vamos ter um treinamento avançado de líderes com todos os auxiliares, embora eles já venham participando do Tadel e tudo, nós vamos ter um intensivo com eles para rever, relembrar e passar para eles, né, toda a visão da importância da célula e tudo. Muita coisa, ou quase tudo, ele já vai saber, porque ele já vai estar participando do Tadel, ele já vai estar sendo treinado na prática, mas a gente vai ter esse intensivo para que ele entre na célula realmente com todo o gás, com toda a visão, com o coração ali transbordando daquilo que Deus tem para fazer através da vida dele naquela célula. Amém? Então,